Em 2021, um grupo de pesquisadores da Universidade de Tübingen obteve DNA de um osso de Petrus, coletado de um cemitério etrusco no centro da Itália. Localizado logo atrás do ouvido interno, o osso Petrus é denso o bastante para conservar material genético por milhares de anos, em condições que eliminariam qualquer outro vestígio biológico. O que o sequenciamento revelou deveria ter resolvido um dos mistérios mais duradouros do mundo antigo. Ao invés disso, detonou-o. Por mais de 2000 anos, estudiosos, historiadores e cientistas debatem sobre a origem dos etruscos, uma civilização sofisticada e poderosa que governou a Itália séculos antes de Roma, existiu, fornecendo a Roma seu alfabeto, sua infraestrutura, seu espetáculo e, sem dúvida, sua identidade. O historiador Heródoto, do passado, teve uma resposta para suas origens. A ciência contemporânea surgiu para corroborá-lo. Então, o DNA antigo chegou e tudo o que o campo acreditava saber não foi questionado. Foi totalmente desmontado. Para compreender a importância das descobertas de DNA, é necessário primeiro entender o que os etruscos realmente eram. Não é um detalhe insignificante na história de Roma. Não se trata de uma cultura predecessora misteriosa, vagamente lembrada por meio de artefatos emprestados. Uma civilização plenamente desenvolvida que governou a Península Italiana por séculos, ergueu cidades que perduram até os dias atuais e formou o império que continuaria a influenciar o mundo ocidental. O alcance do que conquistaram e o grau do que Roma incorporou deles são frequentemente subestimados. Eles próprios, os Rhena, fizeram a ligação. Os romanos se referiam a eles como Atrusci, e é dessa raiz latina que deriva o nome da atual região de Tuscanani. Durante seu auge, que ocorreu aproximadamente entre 750 e 400 AC/CE, eles supervisionaram uma extensa varredura do centro-oeste italiano, que se estendeu desde o Vale do Pó, ao norte, passando pelo que hoje é a Toscana e a Campânia, ao sul. Isso não foi um território marginal. Esse foi o período de maior produtividade agrícola e de terras ricas em minerais na península. E os etruscos tinham plena consciência do que fazer com isso. Suas cidades não eram vilas com grandes aspirações. Pisa, Fonia e Capua, os centros populacionais atuais, ainda mantêm sua relevância, sendo originalmente fundados pelos ruscanos. Nessas cidades, eles construíram estradas pavimentadas, aquedutos em funcionamento e sistemas de esgoto, em um período em que Roma ainda era um conjunto de cabanas de barro, ao redor de um pântano. Sua arquitetura incluía templos, vilas luxuosas com inspiração helênica e necrópolis elaboradamente decoradas, construídas com a mesma atenção e precisão de engenharia que as cidades dos vivos. Eles cremavam seus mortos e, posteriormente, os enterravam em sepulturas de câmara, que eram equipadas com armas, vasos de vinho, joias e mercadorias importadas de todo o mundo mediterrâneo. Como os etruscos eram marinheiros, suas rotas comerciais se espalhavam por toda a bacia do Mediterrâneo, alcançando a Fenícia, Grécia, norte da África e costa ibérica. Os comerciantes etruscos trouxeram de volta não só recursos materiais, mas também culturais. Os etruscos adotaram o alfabeto grego ocidental como seu próprio sistema de escrita, além de incorporarem estilos artísticos gregos e práticas de luxo orientais. Foi por meio de Etruscan que o alfabeto foi transmitido aos romanos, e foi por Roma que ele se transformou no roteiro que vocês estão lendo atualmente. Cada letra do alfabeto ocidental moderno tem uma linha direta de retorno desde Roma até a Túria. No estágio Villanoven de sua história inicial, suas forças armadas foram impressionantes. Em Trescan, os guerreiros constituíram o núcleo aristocrático da sociedade, batalhando no estilo individual heróico característico das culturas da Idade do Ferro. À medida que o contato com a Grécia se intensificou, seus exércitos também se desenvolveram. Por volta do século VI a.C., os soldados etruscos combatiam de maneira disciplinada, utilizando falanges hoplitas, organizadas, blindadas e eficazes o bastante
para expandir o poder etrusco pela maior parte da península. Por vários séculos, foram a principal força militar da Itália. Esse domínio se estendeu diretamente à própria Roma. No ano de 616 a.C., CE, um aristocrata etruscano da cidade de Tarquínia tornou-se rei de Roma. Lúcio Tarquínio Prisco introduziu à cidade um sistema de esgoto funcional, construiu os Circus Maximus, trouxe atletas e condutores de bigas da Aturia e deu início ao processo de transformação de Roma, que antes era considerada provincial, em um centro urbano. Sua dinastia perdurou por mais 2 gerações. A República Romana foi estabelecida após a derrubada de seu neto Tarquinius Superbus, em 509 AEC. Porém, a marca etrusca na cidade já existia. Os etruscos foram despojados de sua toga pelos romanos. Eles capturaram os fascistas. Os magistrados romanos exibiram publicamente o feixe de varetas como símbolo de autoridade. Eles incorporaram a tradição da vitória militar. Eles pegaram o latão trombeta empregado para transmitir comandos durante a batalha. O pilo e o scutum, o dardo e o escudo que caracterizava o legionário romano, teve sua origem nos projetos etruscos. Algumas fontes indicam que a prática de gladiadores remonta a um sacrifício etrusco certo. Essa herança não trouxe vergonha aos romanos. Eles simplesmente deixaram de mencionar isso. Politicamente, os etruscos estavam organizados em cidades-estado, caracterizadas por uma feroz independência e frequentes conflitos entre si. Estavam unidos de forma livre pela Liga dos 12 Povos, uma confederação que regulamentava os interesses econômicos e religiosos compartilhados, mas que nunca conseguiu alcançar uma verdadeira unidade política. Essa falta de união acabaria por custar-lhes tudo. Porém, durante séculos antes de Roma se tornar poderosa, os Reena eram a força na Itália. Compreender isso não é uma questão de fundo, é o fundamento sobre o qual tudo o que o DNA revelou se torna verdadeiramente surpreendente. De todas as perguntas não respondidas do mundo antigo, a origem dos etruscos é classificada entre os tópicos mais debatidos persistentemente. Não se tratou apenas de um quebra-cabeça acadêmico. Por mais de 2000 anos, historiadores, linguistas e arqueólogos têm se deparado com esse enigma civilizacional. E a razão pela qual se mostrou tão resistente à resolução se resume a um único fato extraordinário. O idioma etrusco não faz parte de nenhuma família linguística conhecida na Terra. Todos os povos que cercavam os etruscos falavam uma língua de origem indo-europeia. Para seus vizinhos do norte, os gauleses celtas, os gregos se localizavam ao sul deles. A leste estavam os itálicos, tribos que acabariam por originar os latinos de Roma. Apesar de parecerem diferentes para os ouvidos modernos, essas linguagens compartilham um ancestral comum, uma protolíngua falada por grupos que migraram para fora da região do Cáucaso em algum momento entre os séculos 3 a.C. e 1 a.C., espalhando-se para o oeste por toda a Europa e levando sua herança linguística consigo: grego, latim, celta, germânico, sânscrito. A árvore genealógica é extensa e abrange a maior parte do mundo atualmente. A Etrusquim não se encontra naquela árvore, não tem ligação com nenhum de seus vizinhos. Não há certeza de que esteja relacionado a qualquer outro idioma do mundo antigo. Os linguistas dedicaram décadas à tarefa de decifrá-lo por completo. Embora consigam ler palavras isoladas e reconstruir estruturas gramaticais básicas a partir das aproximadamente 10.000 inscrições sobreviventes, a compreensão completa da língua ainda está além do alcance. Ele se encontra isolado, uma anomalia rodeada por línguas que possuem profundas raízes em comum, e esse isolamento é exatamente o que torna a questão da origem tão intrigante e desafiadora. Durante séculos, o debate foi dominado por 3 teorias concorrentes. O mais antigo e célebre originou-se de Heródoto, o historiador grego antigo que escreveu no século V AEC. Ele afirmou que os etruscos eram migrantes da Lídia, um reino localizado na costa ocidental da atual Turquia, na Anatólia. De acordo com Heródoto, uma longa fome levou o rei Lídio a enviar metade de sua população para o oeste em navios. Esses migrantes desembarcaram na costa italiana e fundaram a cidade de Reana.
Trata-se de uma narrativa geograficamente coerente e plausível para o mundo antigo, acompanhada da autoridade de ser considerado o pai da história. A segunda teoria defendida pelos indígenas é a origem. Se a língua etrusca não estivesse relacionada ao indo-europeu, as línguas que migrantes trouxeram para a Europa, talvez porque os etruscos precederam essas migrações completamente. Possivelmente, eles eram os sobreviventes de uma população europeia significativamente mais velha. Indivíduos que viveram na península, antes da significativa transformação linguística da Idade do Bronze, mantiveram em sua língua um vestígio de como era a Europa, antes do período das chegadas e reescritas. Essa teoria possuía uma elegância serena. Posicionou os etruscos não como chegadas enigmáticas, mas como remanescentes, o último vestígio nítido de um mundo que a expansão indo-europeia, de outra forma, teria obliterado. Uma terceira teoria, bastante desacreditada, mas que persiste na literatura mais antiga, propôs uma origem nórdica, sugerindo que os etruscos teriam descido para a Itália a partir dos Alpes. Isso teve pouca aceitação, pois não esclareceu nem a anomalia linguística nem a evidência arqueológica, e acabou desaparecendo gradualmente do debate acadêmico sério. A única disputa que restou foi entre Heródoto e os indigenistas, e durante a maior parte da história registrada, nenhum dos lados conseguiu apresentar evidências suficientes para resolver a questão de forma definitiva. Sem essas evidências, o debate produziu muito pouco esclarecimento e muito calor. Os registros escritos eram escassos e tardios. Artefatos arqueológicos poderiam indicar intercâmbio cultural, porém não de origem populacional. Estilos artísticos poderiam ser compartilhados, práticas religiosas adotadas e costumes funerários transferidos além das fronteiras étnicas, mesmo sem a presença de um único migrante cruzando o mar. Cada evidência produzida pelo campo foi compatível com múltiplas interpretações, e assim o argumento prosseguiu. Década após década, século após século, os etruscos continuaram obstinadamente obscuros acerca de suas próprias origens. Ninguém sério questionou o custo de todo o debate, que se baseou em uma suposição fundamental quase invisível. A ideia de que origem e identidade eram equivalentes. Saber de onde um povo veio explicaria o que o tornou quem ele é. Parecia a pergunta certa porque parecia a pergunta completa. Encontre o pátria, rastreie a migração, feche o arquivo. Quando a tecnologia finalmente se tornou disponível para testar as teorias dos concorrentes diretamente, o resultado não confirmou as expectativas. Revelou que o arquivo estava formulando a pergunta incorreta desde o começo. Ao longo da maior parte do século XX, as ferramentas disponíveis para os pesquisadores que buscavam resolver a questão etrusca foram instrumentos contundentes aplicados a um problema que demandava precisão cirúrgica. A genética populacional já existia, mas só podia utilizar os recursos disponíveis, e o que havia disponível eram os vivos. Os pesquisadores coletaram amostras de sangue de italianos contemporâneos, mapearam as frequências de marcadores genéticos em diversas regiões e tentaram raciocinar de forma retroativa para identificar as origens da população antiga. Em outros contextos, foi um método científico genuíno. Para esta pergunta específica, o início foi fundamentalmente comprometido. O problema central é aquele que, à primeira vista, parece técnico, mas se revela simples após ser compreendido. Ao trabalhar apenas com amostras genéticas modernas, não é possível diferenciar duas histórias completamente distintas que levaram à produção de pontos finais semelhantes. Uma população que permaneceu no local e praticamente intocada por 3.000 anos, apresenta uma semelhança genética quase idêntica em relação a uma população que foi substituída 2 vezes, mas que acabou caindo em uma faixa de frequência ao final do processo. Quando se tem apenas o resultado final, as etapas intermediárias tornam-se imperceptíveis. Você está tentando refazer uma viagem com base apenas em uma fotografia do destino, e essa fotografia não revela quantas rotas foram percorridas para chegar até lá. As primeiras análises do DNA mitocondrial agravaram a confusão em vez de esclarecê-la. O DNA mitocondrial transmitido de mãe para filho na linha materna ininterrupta foi,
por muito tempo, a forma mais acessível de material genético antigo, pois sobrevive em maiores quantidades do que o DNA nuclear e é mais simples de ser extraído de restos degradados. Pesquisadores o utilizaram como uma janela para a população histórica. O problema é que se trata de uma janela extremamente estreita. Ele segue apenas um único fio de ancestralidade, a linha da mãe da mãe da mãe, ignorando tudo que é carregado por todo pai na corrente. A captura pode representar apenas 2 ou 3% da história genética, enquanto o restante é completamente perdido. Utilizar o DNA mitocondrial para traçar a origem de uma população é como buscar compreender toda a história demográfica de uma cidade entrevistando uma pessoa por domicílio e limitando todas as perguntas ao lado materno da família. É possível identificar um sinal real enterrado nos dados, mas existe o risco de que o sinal detectado seja enganoso, amplificado além do seu verdadeiro significado, simplesmente porque tudo o que não se encaixa é invisível para o seu instrumento. Em 2007, uma pesquisa que comparou o DNA mitocondrial de toscanos modernos e antigos revelou uma combinação genética surpreendente. As linhagens maternas dos habitantes da Toscana atualmente apresentaram resultados mensuráveis, semelhantes às populações do oeste do Peru. Para um campo que estava em busca precisamente desse tipo de evidência, a descoberta aparentou ser determinante. Heródoto declarou que os etruscos vieram da Lídia para a Anatólia. Agora, o DNA parecia validar essa afirmação. O resultado se espalhou rapidamente pela mídia científica popular. O pai da história foi absolvido. Os etruscos eram migrantes originários da Anatólia. Caso finalizado, a não ser que não foi encerrado. O estudo de 2007 realmente registrou uma linha materna, semelhança entre duas populações contemporâneas. Uma semelhança que poderia indicar uma migração antiga, mas que também poderia ser resultado de movimentos posteriores, que compartilham ancestralidade neolítica, ou simplesmente ruído estatístico, gerado ao comparar populações com base em um fragmento do genoma, tratando o resultado como representativo do conjunto. A conclusão do estudo não estava incorreta, pois os dados foram manipulados. Estava incorreto, pois a ferramenta utilizada era inadequada para a reivindicação em questão, e o campo foi preparado para buscar a confirmação da teoria de Heródoto, interpretando um sinal ambíguo como prova conclusiva. O falso consenso se perpetuou não por desonestidade, mas pela tendência humana de aceitar a primeira resposta considerada plausível como definitiva, especialmente quando essa resposta corrobora o que uma fonte mais antiga e confiável já havia sugerido. Para uma geração de pesquisadores, documentaristas e contadores de histórias populares, a questão da origem etrusca foi considerada resolvida. Heródoto tinha razão. O mtDNA afirmou isso. O que ainda não se havia perguntado era o que o sequenciamento completo do genoma do antigo DNA extraído diretamente dos enterros etruscos poderia indicar. O osso petroso, um fragmento extraordinariamente denso localizado atrás do ouvido interno, tem a capacidade de preservar material genético utilizável por até 10.000 anos em condições mediterrâneas, que normalmente degradariam o DNA em questão de séculos. E essa resposta não aprimoraria a teoria da Anatólia. Isso o eliminaria. Em 2021, um grupo de pesquisa internacional, sob a liderança de Kazumo Post na Universidade de Tübingen, divulgou um estudo que a área vinha desenvolvendo ao longo dos anos. A metodologia foi precisa, e o conjunto de amostras foi o maior já reunido para a pesquisa genômica etrusca. Foram analisados 82 genomas antigos provenientes de 12 sítios arqueológicos em Atúria e sul da Itália, abrangendo quase 2 milênios de evidências contínuas de sepultamento, de 800 a.C. até 1 d.C. Os pesquisadores não estavam fazendo suposições. Eles estavam analisando o DNA real de indivíduos que viveram, trabalharam e faleceram dentro da civilização etrusca, extraído de ossos petrificados preservados em necrópolis, que permaneceram inalteradas por séculos. A equipe entrou à procura do leste sinal genético mediterrâneo,
mencionado por Heródoto, o qual foi aparentemente corroborado pelo estudo mitocondrial de 2007. Esse estudo indicava uma conexão ancestral entre o genoma etrusco e Lídia, passando pela Anatólia, até a costa oriental do Mediterrâneo. Uma migração está codificada na biologia das próprias pessoas. É invisível para a arqueologia e para a linguística, mas legível no genoma se você usar as ferramentas adequadas. Esse foi o resultado que o campo estava pronto para descobrir. Os dados produzidos não foram o resultado. Os etruscos eram geneticamente idênticos aos latinos residentes em Roma, cidade vizinha. Igual proporção de ancestralidade do passo, mesma origem agrícola neolítica, mesmo perfil genômico geral, não semelhante, não aproximadamente alinhado, indistinguível. Pott afirmou à revista Science que os etruscos apresentavam semelhança genômica com seus vizinhos latinos, uma declaração respaldada pelo sequenciamento de 82 indivíduos. O Mediterrâneo Oriental indicou que os pesquisadores não encontraram nada no genoma etrusco que apoiasse uma migração pela Anatólia. Esta descoberta não enfraqueceu nem complicou a teoria de Heródoto. Foi derrubado. Deixe isso se resolver por um tempo. Duas civilizações distintas, separadas por uma língua diferente, religião diversa, práticas artísticas totalmente distintas e tradições funerárias diferentes, mas com um DNA praticamente idêntico. As pessoas que falavam a antiga e insolúvel língua da Itália estavam, no nível genômico, no mesmo grupo que seus vizinhos de língua latina. O enigma que intrigou os pesquisadores desde a antiguidade, a questão que Heródoto abordou com uma narrativa de migração, e 2000 anos de estudos que foram debatidos, sem chegar a uma conclusão, acabaram recebendo uma resposta que ninguém no campo havia considerado seriamente. Os etruscos não eram de outro lugar. Eles já estavam lá. Porém, a descoberta não resolve o mistério. E isso aprofundou essa questão. Se os etruscos carregassem ancestralidade de passo significativo e enteado, a ancestralidade se relaciona em todo o continente europeu com a disseminação de línguas indo-europeias. Por que os etruscos falam algo que era enfaticamente e irredutivelmente não indo-europeu? Todas as demais populações da Europa que incorporaram níveis semelhantes de ancestralidade das estepes, acabaram adotando uma língua da família indo-europeia, como os celtas, os povos itálicos, as tribos germânicas e os gregos. A ligação entre a migração estepe e a difusão da língua indo-europeia é uma das conclusões mais sólidas em toda a pesquisa de DNA antigo. Os etruscos foram a exceção que não concordou em resolver. David Caramelli, na Universidade de Florença, apresentou a explicação mais persuasiva disponível. A língua etrusca é anterior à fase de chegadas e demonstrou ser suficientemente resistente para sobreviver à renovação genética. As novas populações que se mudaram para a Etrúria ao longo dos séculos não substituíram a cultura já existente. Eles foram envolvidos por isso. Os genes se alteraram. A linguagem perdurou. A população do etrusco sofreu uma transformação gradual devido às migrações, enquanto sua identidade cultural se manteve sólida em torno de um núcleo linguístico antigo e profundo, o suficiente para perdurar, além das gerações que originalmente o falavam. Essa justificativa é aceitável, pode até estar certo, mas traz uma implicação que atravessa décadas de história populacional e faz uma observação desconfortável com notável clareza. A ideia de que a ancestralidade genética pode prever a identidade cultural é, por vezes, pouco confiável. Esse conhecimento sobre a origem do DNA de um povo pode indicar a língua que falavam e o tipo de civilização que construíram. No caso etrusco, é tão absurdamente errado que iludiu todo o campo por décadas e converteu uma coincidência mitocondrial em uma notícia de destaque. O estudo de 2007 agora serve como um exemplo claro do que ocorre quando os pesquisadores constroem uma narrativa abrangente baseada em uma única e frágil evidência, tratando-a como se fosse a totalidade. Os etruscos não tiveram origem na Anatólia, eles já estavam lá. E o que o substituiu geneticamente manteve sua linguagem completamente intacta por um período. Essa não é a resposta do campo prevista. É a única resposta respaldada por evidências. Para compreender plenamente o que é o etrusco encontrar DNA, é necessário inseri-lo
em um contexto muito mais amplo. Não se trata apenas da história de uma civilização e suas origens polêmicas, mas da história de uma península inteira, acumulada ao longo de 12.000 anos de atividade humana, porque os etruscos não surgiram em uma tela genética em branco. Eles emergiram de uma série de transformações populacionais tão dramática e abrangente que no período em que a primeira cidade etrusca estava sendo construída, o terreno sob ela já havia sido geneticamente reescrito 2 vezes. Os humanos modernos chegaram à Península Itálica há aproximadamente 45.000 anos, durante o último máximo glacial, quando mantos de gelo cobriram grande parte do norte da Europa, com quilômetros de gelo. A Itália serviu como um dos principais refúgios, locais onde pequenos grupos de caçadores-coletores conseguiram sobreviver às condições brutais o suficiente para esvaziar o restante do continente. Quando as temperaturas finalmente aumentaram e o gelo recuou, foi em parte desses refugiados italianos que as populações humanas se expandiram para o norte novamente, recolonizando uma Europa que o frio havia abandonado. Esses foram os primeiros habitantes da península. Forrageadoras foram moldadas ao longo de dezenas de milhares de anos por suas costas, pelos vales de seus rios e pelos seus ritmos específicos de sobrevivência. Sua assinatura genética era o alicerce para tudo o que viria a seguir. Foi há cerca de 8.000 anos que a primeira transformação ocorreu. Agricultores neolíticos provenientes da Anatólia e do Próximo Oriente cruzaram o Mediterrâneo e iniciaram sua disseminação pela Península Itálica. Este não foi um processo gradual de intercâmbio cultural entre povos vizinhos que adotaram práticas lentamente. A transição agrícola na Europa resultou em uma substituição quase completa das populações forrageiras indígenas pela introdução de produtos agrícolas, e a Itália não ficou imune a essa mudança. Os primeiros assentamentos agrícolas surgiram em Puglia, na costa sudeste, e a partir daí a fronteira agrícola se expandiu para o norte, ao longo do Adriático, e para o oeste em direção à costa tirânica, a uma velocidade que o registro genético captura de forma bastante clara e desconfortável. Ao longo de alguns séculos, a assinatura genética dos caçadores-coletores originais da Itália foi reduzida a um componente minoritário, geralmente representando entre 15% e 25% do genoma. Uma população que sobreviveu a uma era glacial e que já havia enfrentado condições capazes de dizimar a maior parte da Europa humana, foi geneticamente sobrecarregada, não por guerras ou catástrofes, mas pela aritmética lenta e implacável das comunidades agrícolas que praticavam a exogamia e o forrageamento. Números e índices de fertilidade, não violência, reescreveu a península, a identidade biológica pela primeira vez. Um lugar foi consideravelmente poupado, a Sardenha, de difícil acesso marítimo e distante, o suficiente do continente para evitar as constantes mudanças no litoral, foi ignorada pela maioria do que se sucedeu. Os sardos modernos são os europeus vivos mais próximos dos agricultores neolíticos originais, funcionando como uma cápsula do tempo genética cercada por profundidade e água. Seu DNA preserva uma imagem de como os primeiros agricultores europeus eram antes da chegada da próxima onda, que trouxe mudanças significativas. A segunda transformação ocorreu durante a Idade do Bronze, aproximadamente 5.000 anos atrás, quando populações com ancestrais do Pontic-Caspian Steppe, as extensas pastagens que se estendiam ao norte do Mar Negro, iniciaram sua migração para a Europa em um dos maiores movimentos populacionais da pré-história humana. Esses eram pastores nômades que cuidavam de gado, trabalhavam com bronze, andavam a cavalo e falavam o ancestral de quase todas as línguas europeias vivas atualmente. Sua impressão digital genética se espalhou pelo continente a uma velocidade impressionante, e a Itália não ficou imune a isso. O grupo Ancestralidade relacionado chegou ao norte da Itália por volta de 2000 a.C. e penetrou no centro do país cerca de 1600 a.C. Isso foi em parte realizado pelo complexo cultural Belbi, um fenômeno arqueológico amplamente difundido, associado a cerâmicas diferenciadas, trabalhos em metal e, como o DNA antigo confirma agora, a um perfil genético específico. Até então, as primeiras cidades etruscas começaram a se formar
No centro, os italianos já apresentavam cerca de 30% de ancestralidade passo. Antes de sua civilização produzir qualquer artefato de bronze ou inscrição em tumba, as pessoas que se tornaram etruscos passaram por duas transformações. Isso é o que torna 2021 tão notável quando você o compara com a sequência completa. Os etruscos não eram resultado de uma anomalia genética. Eles eram desconhecidos, mas agora são estranhos misteriosos com uma assinatura biológica estrangeira em uma população que, de outra forma, seria coerente. Eles eram o resultado da mesma onda de migrações pré-históricas que formou os latinos, as tribos itálicas e todos os demais grupos na península. A Península Itálica, durante a Idade do Ferro, apresentava uma fragmentação cultural extraordinária. Há diversos idiomas, diferentes sistemas de crenças e várias tradições artísticas na região. No entanto, por trás de toda essa diversidade cultural, a evidência genômica revela algo que as fontes antigas nunca registraram. Em grande parte, tratava-se de um povo formado pelas mesmas forças antigas, carregando as mesmas camadas profundas de forrageador, agricultor e ancestral, embora sob superfícies surpreendentemente distintas. Os etruscos foram progressivamente e posteriormente totalmente incorporados por Roma. A última cidade etrusca havia caído em 264 a.C. Por volta de 30 d.C., a língua etrusca já havia desaparecido. No entanto, a história do que o DNA antigo revela sobre a Península Italiana não termina com os etruscos. Acelera, pois o que ocorreu com a identidade genética de Roma durante o período imperial é, de longe, a descoberta mais surpreendente de todo o conjunto de dados. E isso reconfigura tudo o que precedeu em termos de campo, ainda em atividade. Durante o período imperial, a partir do século I a.C., o perfil genético das pessoas enterradas dentro e ao redor de Roma passou por uma transformação tão profunda que foi registrado como uma das maiores mudanças de ancestralidade documentadas na história europeia, exceto pela transição neolítica original. Após a equipe realizar a quantificação, constatou-se que cerca de 50% da mistura era composta por populações do Mediterrâneo Oriental. Uma pesquisa distinta conduzida por Margaret Antonio e Jonathan Pritchard, em Stanford, que analisou 127 genomas antigos extraídos de 29 locais arqueológicos em Roma e arredores ao longo de 12.000 anos de ocupação contínua, obteve resultados semelhantes de forma independente. Indivíduos sepultados em Roma durante o período imperial apresentavam uma genética menos semelhante aos seus antecessores da Idade do Ferro, tornando-se mais próximos dos contemporâneos da Síria, Líbano e Anatólia Ocidental. A cidade que ergueu o Coliseu codificou o direito romano e estabeleceu o sistema administrativo mais sofisticado já produzido pelo mundo antigo estava, em termos biológicos, tão próxima do leste quanto era do oeste europeu. O império foi o próprio mecanismo. Em seu auge, Roma dominava um território que ia da Grã-Bretanha à Mesopotâmia, governando aproximadamente 70 milhões de habitantes. Escravos foram trazidos do leste das províncias para a capital. O mesmo se deu com os indivíduos libertados, mercadores, soldados cumprindo suas obrigações, administradores e artesãos atraídos pelas oportunidades na maior cidade do mundo ocidental. O leste do Mediterrâneo era significativamente mais populoso do que a Gália, Hispânia ou Britânia, e o fluxo demográfico líquido se direcionou de forma consistente para o oeste, rumo a Roma. Isso não foi um gotejamento gradual ao longo dos séculos. Os dados genéticos indicam que isso ocorreu de forma rápida o suficiente para alterar o perfil de ancestralidade da cidade em poucas gerações. Roma não só dominou o leste se transferiu para Roma. Um estudo de 2025 publicado na Genome Biology and Evolution por pesquisadores de Oxford retrocedeu ainda mais a linha do tempo, revelando que o sinal genético do Mediterrâneo Oriental já estava presente em indivíduos da Itália Central datados do período republicano tardio. Uau! Cerca de 200 anos antes do Império ter início oficialmente sob Augusto. A mudança ocorreu durante as Guerras Púnicas, durante a conquista da Grécia e durante a anexação das províncias orientais. O DNA antigo acompanhava os militares romanos e a expansão econômica de forma mais precisa do que qualquer texto histórico remanescente.
Os romanos ergueram uma cidade perene. Eles optaram por não criar um povo eterno. E quando o império finalmente desmoronou, outra onda já se formava além dos Alpes. No ano de 568 d.C., os lombardos atravessaram a Panônia rumo ao norte da Itália, dando início a uma conquista que transformou tanto o cenário político quanto, como confirma o DNA antigo, a paisagem genética da península ao longo de séculos. Os historiadores têm discutido há muito tempo se a chegada dos lombardos foi uma migração em massa ou apenas uma troca de governantes. O debate foi resolvido pelo DNA antigo. Uma pesquisa de 2018 divulgada na Nature Communications examinou sepulturas lombardas na Hungria e Itália e identificou uma significativa semelhança genética entre os dois grupos. Isso confirmou que se tratava de uma migração genuína, envolvendo famílias inteiras, e não apenas soldados e comandantes transferidos pelos Alpes. Esses não eram italianos sob governantes germânicos. Esses foram os povos germânicos que se transformaram em italianos ao longo de gerações. Porém, os lombardos não alcançam todos os lugares. Eles nunca pegaram uma Sardenha. Eles nunca dominaram completamente a Sicília, Calábria ou Puglia costeira, áreas que continuaram sob controle bizantino e mantiveram suas fortes conexões com o mundo oriental do Mediterrâneo. Essa cobertura desigual resultou em uma linha de falha genética que atravessa diretamente a Península Itálica, cujos vestígios ainda são mensuráveis no DNA moderno atual. Ao mapear a estrutura genética de 1616 italianos modernos, escolhidos de todas as 20 regiões administrativas em um estudo de 2019, publicado na Science Advances, os pesquisadores identificaram claramente 3 grupos distintos. O norte da Itália está agrupado com os espanhóis e o sul da França. O sul da Itália foi agrupado mais próximo dos gregos modernos, enquanto a Sardenha permaneceu totalmente isolada de ambos, mantendo um perfil genético mais semelhante aos agricultores da Idade da Pedra do que a quase qualquer outro grupo presente na Europa atualmente. A diferença genética entre Milão e Siciliana é modesta em termos absolutos, mas traça com precisão 12.000 anos de histórico de migração, camada por camada, onda por onda, conquista por conquista. Os etruscos eram uma camada entre muitas, notáveis pelo que construíram, mas aparentemente indistinguíveis no sangue das pessoas que eram, embora não parecesse nada parecido. Retornou ao osso petroso que foi extraído de uma necrópole etrusca. Em seu interior, preservado por 2.500 anos, estava a resposta para uma questão que havia desafiado historiadores, linguistas e cientistas desde a antiguidade. Os etruscos não eram migrantes originários da Anatólia. Eles não eram estrangeiros enigmáticos com identidade estrangeira em um mundo de outra forma coerente. Eles já existiam, formados pelas mesmas migrações antigas que deram origem a tudo ao seu redor. E o que os tornou excepcionais nunca foi incorporado ao seu DNA. Foi manifestado no que eles criaram com isso. As cidades, as redes comerciais, o alfabeto que se transformou no alfabeto romano, que se tornou o nosso. Se o mais estudado, a civilização pré-romana na Itália, teve uma origem completamente distinta dos 2.000 anos de estudos aceitos, a questão que persiste não é sobre os etruscos. Trata-se de todas as histórias de origem que cada civilização já narrou sobre si mesma. O próximo osso, Petroá, terá algo a dizer sobre isso.